Segue agora com mais uma entrevista com Diogo Medeiros. Ele é gerente médico do Hospital de Transplantes Euríclides de Jesus Zerbini. Ele vai falar agora como que está esse momento na pandemia, como que está a situação dos transplantes. Muito bom dia, Diogo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês. Diogo, a gente sabe que num momento como esse, né, de pandemia, de contaminação, a gente tem que pensar nos outros cuidados, nos outros doentes, e a questão de transplante é uma questão bem delicada. Eu queria que você falasse para a gente, doutor, como é que estão hoje os transplantes no estado de São Paulo? Se a gente for olhar o cenário hoje do transplante mediante ao Covid, é uma situação muito delicada porque nós temos pacientes que estão em estado grave aguardando por um transplante e que são todos pacientes de risco para a realização de qualquer imunossupressão agora pelo risco de contágio pelo coronavírus. Então, as cirurgias que são consideradas eletivas, exemplos, os transplantes de doador vivo, estão sendo remanejados, os pacientes vão aguardar um tempo maior. A gente percebe uma diminuição também no transplante com doador falecido, mas as atividades de transplante continuam sendo realizadas com o maior cuidado possível para aqueles que estão precisando fazer um transplante nesse momento. E, doutor, como a comunidade médica, né, voltada aos transplantes, está encarando esse momento, né? Foi criado algum protocolo de atendimento? Você disse que os cuidados foram reforçados, né? Como que está essa situação para os funcionários? Não só para os funcionários, mas para os pacientes e potenciais doadores, nós revisamos alguns protocolos, principalmente no que diz respeito à doação de órgãos, onde foi incluído todo um questionário feito junto à família sobre a possibilidade daquele potencial doador ter tido contato com alguém com o coronavírus, para se descartar a possibilidade da doença para a viabilização do órgão para o transplante. Para os funcionários também existe toda a questão de prevenção, de paramento dos EPIs que são utilizados pelos colaboradores. E para as pessoas que vão receber o transplante, dentro do possível, a gente também vem fazendo teste rápido para ver se o potencial pessoa que vai receber, essa pessoa que está na fila, pode ter naquele momento o vírus do coronavírus, porque se ele tiver com a doença em atividade, aumenta muito em risco dessa pessoa ter complicações no pós-operatório, e isso as equipes estão levando em consideração para a efetivação do transplante. E com relação ao armazenamento aí dos órgãos, para quem não entende, né, como funciona essa questão do transplante, quando sai de um doador para o receptor, esse transporte pode ter algum tipo de contaminação? Não? Se sim, quais os cuidados que se toma? Não, o transporte não pode ter, não existe risco de contaminação no transporte, porque já existe todo um regimento de como é feito a manipulação do órgão e a conservação do órgão para que se evite qualquer infecção, seja por vírus, por bactéria, por fungo. Então, já não existia antes esse risco e continua não havendo esse risco de contaminação durante o transporte do órgão para transplante. E, doutor Diogo, você disse que a Covid pode desencadear, né, complicações nesse pós-operatório, né? Tanto quem recebe o transplante, no caso de doadores vivos, e de quem cede algum órgão, eles são considerados grupo de risco depois de feito esse transplante? Todo paciente transplantado, ele é considerado de grupo de risco, todos eles porque são pacientes imunossuprimidos, já desde antes da realização do transplante eles já eram imunossuprimidos ou imunodeprimidos e após o transplante também continuam nessa condição. Então, todas as unidades que fazem transplante ou que cuidam do pós-operatório de um paciente transplantado tem os seus cuidados no ambulatório, da triagem, para se tiver alguém, por exemplo, eu trabalho no Hospital de Transplante do Estado. Todo paciente que entra no hospital hoje, ele passa por uma triagem. Se ele tiver algum sinal
ou algum sintoma de síndrome gripal, ele é direcionado para um atendimento em um local reservado para evitar que corra o risco de disseminação da doença dentro da unidade hospitalar, uma vez que a maior parte dos pacientes atendidos aqui são pacientes de grupo de risco. Então, uma série de cuidados, uma série de medidas estão sendo tomadas e efetivadas e realizadas para evitar qualquer contaminação ou qualquer transmissibilidade dentro do hospital, que não tem como parar suas atividades, porque são atividades essenciais. O cuidado dos pacientes transplantados ou pacientes oncológicos que estão em quimioterapia, que também influenciam nesse período dentro das unidades hospitalares, vivem a mesma condição de risco. E, doutor Diogo, da projeção do que se teria de transplante nesse momento do ano para o que realmente está acontecendo, teve alguma diminuição? Não? Vocês continuam dentro, entre aspas, da normalidade do dia a dia do hospital? Só para a gente entender como é que está a dinâmica aí. Dentro do hospital, a gente mantém toda a dinâmica habitual, tá? Pacientes transplantados, e aí, como você está perguntando sobre o hospital, nós tratamos pacientes basicamente oncológicos dentro do hospital de transplantes e pacientes em lista ou em período pós-transplante. Como nós entendemos que, por exemplo, um paciente em quimioterapia, ele não tem como ser suspensa essa quimioterapia, porque existe risco de óbito pela falta da quimioterapia, então não tem como paralisar a quimioterapia. A gente entende que um paciente que precisa de um transplante, se ele não realizar o transplante, ele pode morrer. Então, apesar de todos os cuidados, a gente está mantendo a atividade. Cirurgias que podem ser postergadas, que são consideradas eletivas, dentro da condição de cada um, se são pacientes que às vezes têm maior comorbidade e que às vezes reagendar uma cirurgia para daqui a 1 mês ou 2 não vai trazer nenhum malefício para essa pessoa, dentro da possibilidade para essa pessoa a gente faz o reagendamento. Mas aqueles que não têm como esperar, porque o risco de evolução da doença é maior do que o risco dele se contaminar por coronavírus nesse momento, a gente está optando por fazer esses procedimentos pelo risco que essas pessoas possuem. Então, a gente está tomando todos os cuidados possíveis e continuamos fazendo o atendimento dentro do hospital de todos aqueles que precisam. Perfeito, doutor Diogo. Muito importante, né, essa questão, né, fazer uma análise detalhada do caso dos pacientes, enfim, para não pôr em risco a vida deles também, dos próprios funcionários. Mas é como você disse, né, quando há necessidade de realmente de fazer esse transplante ou uma cirurgia que não é eletiva, continuar fazendo esses procedimentos, as pessoas que estão com câncer, continuar o tratamento, isso é muito importante, né, doutor? Isso para alertar a população, né? Não deixar de ir ao médico nesses casos, né? Sim, sem dúvida alguma. Acho que a oportunidade que vocês estão dando agora de alertar a população de que, apesar de nós entendemos que é importante o distanciamento social, é importante as pessoas se cuidarem, existem outras doenças que são tão graves ou mais graves, no caso do câncer, por exemplo, que não pode ser interrompido o tratamento, porque pode levar ao óbito por falta de tratamento. Então, aquelas patologias que não dão para postergar o tratamento, é importante que as pessoas mantenham a continuidade, é importante que outras patologias que as pessoas, de repente, podem estar passando mal em casa, que não fiquem passando mal em casa com o receio de que, de repente, pode ser contaminado na rua e, de repente, chegar no hospital numa situação mais grave. Estou dando um exemplo, eu vou exemplificar o infarto, por exemplo, né? Nós já tivemos, não aqui no hospital, mas a gente já teve notícias de outras unidades que o paciente só procurou o hospital 2 dias após o início dos sintomas de infarto. E quando chegou no hospital não tinha muito mais o que fazer. Então, apesar de todo o alerta importante da questão do distanciamento social, é importante as pessoas não deixarem de procurar atendimento médico no momento de necessidade. Isso que o senhor falou, doutor Diogo, tanto
a oportunidade do senhor falar sobre essas questões aqui, porque essa é a nosso DNA, né, de prestar serviço para quem está ouvindo a gente, quanto é importante o que o senhor falou, não deixar de procurar ajuda médica quando você está percebendo que você não está bem, porque às vezes as pessoas ficam, o que o senhor acabou de falar, com receio, né, de tudo isso que está acontecendo, mas não pode esquecer que você precisa cuidar da saúde. Então, muito importante a sua fala, doutor. Eu acho que tem um recado que é muito importante a gente deixar para todos aqui, apesar do receio de todos com essa doença que, infelizmente, a gente ainda não sabe como vai se dar o tratamento, quando a gente vai conseguir uma vacina, as pessoas precisam se cuidar. Outras doenças não vamos deixar de tratar quando necessário. Então, os pacientes oncológicos, os pacientes transplantados não podem faltar às suas consultas, não podem faltar à sua quimioterapia. O paciente que precisa ser operado com brevidade vai ser agendada a cirurgia e vai ser operado. E aquele que está em casa e começa a passar mal, não importa qual o motivo dele estar passando mal, que não fique em casa, que procure um atendimento médico, porque o postergar a ida ao médico, ao hospital, pode, infelizmente, resultar em complicações piores do que se procurasse no início dos sintomas. Então, apesar de todo o distanciamento social, acho que é importante alertar as pessoas de não deixarem de procurar um hospital se estiverem sentindo algum sintoma de maior gravidade. Perfeito, doutor Diogo Medeiros, gerente médico aí do Hospital Euríclides Jesus Zerbini de transplante. Obrigada pela contribuição do senhor hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Bom trabalho.